Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios 4, 3-5. Tema da semana: o Espírito Santo e a Igreja. Está no ar mais um programa Lições da Bíblia. É bom demais ter a sua companhia para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Nesta temporada nós estamos estudando sobre o Espírito Santo e a espiritualidade. Esse é o nosso guia de estudos que simplesmente sistematiza o que nós temos na Palavra de Deus. Por isso, tenha a sua Bíblia à mão e agora, a partir de agora, vamos juntos descobrir mais uma vez a atuação do Espírito Santo em nossa vida. E no programa de hoje, o Espírito Santo atuando na comunidade, aqueles que se unem na mesma fé. Para os próximos 2 programas, o sonho de consumo para o Lições da Bíblia. Como nunca antes neste programa, temos a presença desta dupla. Vou começar. Posso começar? Professor, ou você quer apresentar? Não, você quer apresentar? Professor Leandro Quadros. Estamos dizendo para começar pelos mais velhos, por você, Tito. Então pode começar por ele. Professor Leandro Quadros, seja bem-vindo. Pastor, é um prazer estar aqui no Lições depois de um bom tempo, né? Na tua temporada eu não tinha participado ainda, né? É um prazer estar com vocês aqui. Privilégio. E o Tito, estamos aqui juntos agora para... Agora ele também vai fazer parte das respostas aqui, ele vai parar de perguntar agora, né? Esse agora, é o perigo, né? Agora ele vai responder também, vai ser bom, vai ser muito bom. Esse é o perigo, né? Tito, hoje você estará na mira da verdade. Mas é um prazer, é um privilégio poder estar aqui. Sinto-me honrado poder estar dividindo aqui com você. Uma alegria. Vamos mandar um abraço para aquela senhora que acompanha todos os programas da Novo Tempo. Sabe tudo da Novo Tempo, né? A dona Silmar, um abraço carinhoso para a dona Silmar, que acompanha o programa Lições da Bíblia. Não só Lições da Bíblia, como todos os programas da Novo Tempo. Um abraço muito especial para minha mamãe. Na cidade de Tupã. A mega nobre cidade de Tupã. Muito bom. O Leandro é apresentador do Namir. Como é que eu digo? Os dois são apresentadores? Pode dizer os dois, isso mesmo, são amigo. apresentadores do Na Mira da Verdade. E também, o Tito, você também é diretor do... Sou diretor de expansão. De expansão. Do Novo Tempo, né? Gerente de expansão aqui na Novo Tempo. Onde A gente faz o sinal da Novo Tempo chegar em todos os lugares, seja nas TVs por assinatura, seja em canal aberto, né? Então, todos os meios pelo qual a Novo Tempo está espalhando sua mensagem, o nosso departamento tem o objetivo de expandir, fazer com que mais e mais cidades recebam o sinal da Novo Tempo. E o nosso sonho, é o que a gente sempre tem falado, é que a gente quer chegar em todos os lares do nosso Brasil, né? Muito bom. Esse é o desafio. Vamos orar a Deus nesse momento, suplicando a orientação ao abrirmos a palavra. Leandro, você pode orar, Claro, por meu favor? amigo. Nosso Criador, obrigado por nós podermos estudar a Bíblia agora e pedimos também a Ti, querido Espírito Santo, guie-nos na compreensão da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Quero fazer um convite especial para você que acompanha o Lições da Bíblia todos os sábados pela manhã. Você é o nosso convidado especial em toda a comunidade adventista do 7º dia, porque nós temos ali o momento de estudo do que é apresentado aqui no Lições, que é o momento que nós chamamos tecnicamente aí na Igreja Adventista da Escola Sabatina, ou talvez na sua congregação, na sua comunidade, a Escola Dominical. No sábado pela manhã, você chega ali e diz: olha, eu sou um convidado do Lições da Bíblia e gostaria de conversar sobre o tema que foi apresentado no programa. Você será bem-vindo. Nesse momento é hora de ouvirmos o autor do nosso guia de estudos nessa temporada, o Dr. Frank Hazel, com a palavra, o autor do nosso guia. É muito comum ouvir a frase serviço une e doutrina divide. Eu não concordo com isso. Eu penso que o bom serviço cresce da boa teologia. O que nos une no serviço e no amor
é o fato de amarmos o mesmo Deus e seguirmos a sua palavra que Ele nos deu. Se há uma base comum naquilo em que acreditamos, um terreno comum no que concordamos e nas convicções que dividimos, eu acredito que isso nos faz sentir unidos para trabalharmos juntos e a realizarmos os mesmos objetivos. Caso contrário, o serviço pode facilmente se deteriorar em forma de ativismo. E ser ativo aqui e ali não une a igreja como um todo. Acho que nos sentimos próximos a outras pessoas que dividem as mesmas convicções que nós temos. Nos sentimos próximos de pessoas que têm a mesma fé que nós temos. Nos sentimos próximos de pessoas que acreditam no mesmo Deus e querem seguir a mesma Bíblia que é importante para nós. Quando vivemos, acreditamos e agimos de acordo com a palavra de Deus, a unidade pode ser alcançada. Portanto, a Bíblia é base para toda a nossa unidade, até mesmo dentro da igreja. Sem a Bíblia não haveria unidade na igreja. Sem a Bíblia não há a teologia que deriva da Bíblia. Não haveria serviço unificado na igreja. Seria algo confuso e bagunçado, seguindo em direções diversas e não de forma unificada. A unidade em fé e doutrina é alcançada somente pela fé na palavra de Deus. A mesma obediência à palavra de Deus nos ajuda a ser unidos em nossa pregação. Se não formos unidos na palavra de Deus, não seremos unidos no serviço. E essa unidade, no fim das contas, é o dom que Deus dá através do Espírito Santo. Se nos abrirmos para a sua palavra, se desejarmos ouvir sua voz e desejarmos que Ele mude a nossa vida, se permitirmos isso, então veremos que grande unidade procederá disso. Seremos mudados. O Espírito Santo trabalha em mim individualmente e trabalha na igreja corporativamente. E, juntos, uma grande unidade terá lugar. E a igreja poderá seguir adiante de forma vitoriosa. Então, a base teológica dessa unidade, eu repito, é a palavra de Deus. Qualquer apelo à unidade sem a Bíblia, sem a palavra de Deus, leva apenas a doutrinas estranhas e a práticas estranhas, e qualquer apelo à palavra escrita sem o Espírito Santo fará a palavra de Deus seca e árida. Por isso, precisamos de ambas, o Espírito Santo e a palavra de Deus, que juntos nos permitirão o avanço como igreja, unidos como testemunhas da palavra de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. É importante que a gente faça parte de uma comunidade religiosa. No programa de hoje, o Espírito Santo e a Igreja. Em uma época que a gente tem aí até aquelas pessoas que se nomeiam cristãs, mas não querem fazer parte de uma comunidade religiosa, a gente chama do sem igreja. Eu acho que a gente poderia começar definindo como a gente vai trabalhar o Espírito Santo e a igreja. É importante que uma pessoa esteja ligada a uma comunidade? É fundamental, pastor, pelo seguinte: a igreja em 1 Coríntios 12, Paulo compara a igreja ao corpo espiritual de Cristo. E Cristo sendo o cabeça. E cada pessoa é um membro desse corpo. Então, Paulo até argumenta, ali em 1 Coríntios 12, assim como um membro não pode funcionar fora do corpo, espiritualmente nós não funcionamos se não estivermos ligados ao corpo espiritual de Cristo, que é a igreja. Então, a igreja foi estabelecida como o corpo espiritual de Cristo, o meio pelo qual Deus une pessoas e prepara-as para a volta de Cristo. Então, é por isso, por exemplo, que em Hebreus 10, 25, tem um conselho muito importante do apóstolo Paulo para os sem igreja, inclusive hoje, tá? Ele diz assim, ó: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Qual é o argumento dele? Não deixemos de nos congregar, porque quanto mais se aproxima o dia da volta de Cristo, mais importante é
congregarmos, nos unirmos em oração, nos fortalecermos no corpo espiritual de Cristo para estarmos preparados para a volta dele. Então, essa é uma das razões para nós, sim, participarmos de uma igreja. Então, eu gosto de sempre, quando a gente faz o estudo do guia de estudos, né, ou quando a gente faz o estudo da lição, eu sempre procuro trazer para o nosso dia a dia. Hoje a gente, como você bem apresentou, hoje muitas pessoas não querem saber mais de igreja. Talvez a imagem da igreja esteja um pouco degradada em virtude das milhares de denominações, as pessoas não conseguem muitas vezes ver uma seriedade. E a gente vai ver no decorrer desse estudo que é importante o ser humano estar congregando, fazendo parte do corpo de Cristo. Se a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, ele é o cabeça, ele é a pedra fundamental, nós precisamos nos alicerçar ele para podermos viver a vida cristã. E hoje em dia parece que as pessoas acham que elas podem fazer isso sozinhas. E não é isso que a palavra de Deus nos orienta, né? Apesar de a gente ter os desafios do convívio, dessa diversidade de opiniões, esse desafio também é benéfico para o nosso crescimento. Porque diante das opiniões diferentes, das dificuldades que a gente tem, como acontece em qualquer reunião, né, uma família, cada um tem uma opinião, mas essa diversidade gera o crescimento também. Leandro está com o texto ali. Pastor, isso que tu falou é exatamente bíblico. Olha o que diz Colossenses 3,13, ó. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Então, a igreja existe para isso, né? Ela, inclusive, nos prepara melhor para os relacionamentos, porque eu sei, a minha natureza egoísta é muito mais fácil. Quando eu não gosto de alguém, eu fico longe dele. Agora, Cristo propõe outra coisa, aprenda a tolerar as pessoas que pensam diferente de você. E a igreja é esse instrumento de Deus para moldar o nosso caráter, nos ensinar a ser mais tolerantes. Então, é somente em comunidade, unidos pelo Espírito, como estudaremos aqui, é que isso é possível, né? Eu acho que isso que é interessante, a gente consegue ver todo o plano de Deus, todo o plano do Evangelho, que as três pessoas da divindade sempre estão muito bem relacionadas. Então, quando você quando você fala com relação ao corpo de Cristo, a você fazer parte de uma comunidade, você tem que fazer isso baseado realmente no que o Espírito Santo o motiva a estar. Não é simplesmente você ir à igreja em virtude de você ter uma comunidade de amizade e tudo mais. Isso tudo bem, pode ser até uma porta de entrada, mas o que o motiva, Por exemplo, você pega um adolescente, o adolescente precisa dali do convívio, do grupo, então é um elo de unificação. Até nós, seres humanos, nós precisamos de relacionamentos, nós precisamos estar juntos uns dos outros. Agora, o Espírito é que faz, que dá essa principal mola propulsora que faz você estar na igreja e conviver com os mais diversos tipos de personalidades. E quando a gente consegue unir com pessoas pelo Espírito, chegando a Cristo e através de Cristo, nós estamos em comunhão com o Pai. Então, essa relação do Espírito, Cristo e Deus sempre tem que estar completamente unida, né? É interessante que você colocou, o Espírito é o motivador para que eu faça parte e o Espírito também é o elemento de unificação. Sim. Porque senão não dá certo. Naturalmente não dá. Nós chegamos a Deus por Cristo, motivados pelo Espírito Santo. Então sempre está interligado. Tudo faz parte da divindade e esses três elementos têm que estar sempre muito bem ligados. Em uma geração virtual e líquida, né, de relacionamentos líquidos, descartáveis, esse discurso que vocês fazem vem de encontro, né? Sim. Ele não é uma coisa natural. Eu prefiro ficar no meu canto, viver a minha vida, mas é essencial para o meu crescimento e para o meu desenvolvimento. A pergunta é como o Espírito Santo se torna o elemento, a pessoa da divindade, para fazer essa ligação. Como isso todos nós nos tornamos uma comunidade
somos irmãos, usando aí o pronome de tratamento geralmente usado em comunidades religiosas, somos irmãos por causa do Espírito Santo. Como isso acontece? Ele começa, pastor, a fazer uma atuação sobrenatural no indivíduo e, consequentemente, essa atuação vai ser coletiva. Então, ele começa a unir as pessoas pela sua atuação sobrenatural. As nacionalidades, diríamos assim, deixam de existir, passamos a ser unidos em propósito, mesmo com opiniões divergentes em alguns aspectos, né? Então, esse elemento unificador do Espírito, ali em Efésios 2, 20 a 22, né? O Espírito é apresentado como estando em estreita ligação com Cristo, como o Tito falou. E essa ligação do Espírito com Cristo faz com que nós também sejamos ligados a Cristo. Então, veja, é um trabalho conjunto da Trindade em unir-nos em amor, porque o propósito de Deus é que sejamos todos um só, um povo, aguardando a volta de Cristo. Então, sem esse elemento sobrenatural do Espírito atuando na natureza egoísta humana, a gente não consegue. Eu acho que é muito bonito a gente perceber a questão de que o Espírito, ele não só trabalha com o ser humano, porque hoje é muito comum, quando fala do Espírito Santo, existe uma coisa muito particular, a pessoa é batizada pelo Espírito Santo. Então, ela acha que ela foi batizada pelo Espírito Santo e outros não foram. Então, esse trabalho de que o Espírito Santo é individual, mas a gente consegue ver na Bíblia que ele faz o individual, mas o objetivo também é o coletivo. Então, não é uma pessoa que tem o Espírito Santo, não é uma pessoa que tem o Espírito Santo e outra não tem. O verdadeiro corpo de Cristo, todos estão envolvidos pelo Espírito. Não é um que tem esse dom e outro não tem esse dom. O Espírito começa individualmente, mas o objetivo é coletivo para que todos estejam ligados a Cristo. Exato. Aí entra um detalhe que nós trabalhamos, eu acho que foi no último encontro. A dificuldade que às vezes nós temos de entender que há uma diversidade de dons. Sim. Há uma diversidade de dons, então o Senhor não dá um único dom como elo unificador. Não é isso que você está dizendo. Não, né? não é isso. Todos exatamente. têm o Espírito Santo. Agora, Independente do dom espiritual, exatamente, né? exatamente. Não é um único dom que se torna esse elo unificador. E hoje é muito propagado isso. O dom, parece que o dom espiritual, o dom do Espírito Santo, ele é individual. Não, ele não é só individual. Ele tem que levar a coletividade do corpo de Cristo. O que vocês diriam para um indivíduo que tem a dificuldade, as entidades, de forma geral, incluindo as religiosas, vivem talvez um descrédito por várias ações. A gente acaba sendo influenciado pelas diversas entidades. O indivíduo que tem dificuldade de se filiar a uma entidade religiosa, e a gente diz para ele, não, é essencial que você tenha um elo com uma entidade religiosa. O que você diria para o indivíduo que não acredita mais e talvez esteja nos ouvindo e sofreu decepções em sua comunidade? Talvez nós podemos escrever, foi tratado injustamente, né? Ele agiu daquela forma e não foi bem interpretado. Nós vamos para o intervalo e eu queria que na volta a gente trabalhasse isso para aquele indivíduo que teve uma decepção. E a gente diz para ele agora assim, não, é essencial que você e o Espírito Santo quer que aconteça isso com você. Tá bom? Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, nós vamos para o intervalo, nós voltamos já. No programa Lições da Bíblia de hoje, o Espírito Santo atuando no convívio de uma comunidade, de uma igreja. Amigos, e aqueles que se decepcionaram? Talvez estejam até nos assistindo, hoje tem a Novo Tempo como a sua igreja. Sim. Assistem os programas, assistem os cultos. E eu não quero, me decepcionei, fui tratado, você até citou aí, né? Não me dão valor, você citou em off isso. Né? Então, isso é muito comum nos nossos dias. A gente vê experiência de muitas pessoas que
às vezes abandona a igreja porque por um motivo até pequeno, mas que aquilo incomodou ela, então ela fala, quer saber, é melhor eu viver minha vida, eles estão me olhando desse jeito aí e ficam me julgando. O que a gente tem que ter claro na mente é que quando se fala em fazer parte do corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça, a gente tem que apenas, o nosso exemplo, o nosso foco tem que ser em Cristo. É o Espírito Santo que faz isso por nós. As pessoas, uma comunidade, é como se fosse um hospital. Todos estão ali doentes. Todos nós somos doentes. Estamos ali em busca de uma cura. E essa cura é o amor de Cristo. É o amor de Deus que nos constrange. Então, sim, pode terminar. Se a gente começar a valorizar apenas o que as pessoas estão falando da gente, a gente vai tirar o nosso foco de Cristo e vai ficar mirando nas pessoas. Eu gostei porque você usou a expressão apenas. Logo, você não está eximindo a responsabilidade que todos nós temos de motivar aqueles que fazem parte da comunidade. Claro. Agora, eu não posso olhar apenas para o meu foco principal é o Senhor. Agora, eu tenho minhas responsabilidades, as minhas ações. Eu tenho que me preocupar como eu trato você, para que, Então você está fazendo bem o equilíbrio. E esse é o isso grande legal. objetivo. Sim. Quando a gente consegue, quando o Espírito Santo está na comunidade, automaticamente as pessoas amam a si, amam uns aos outros. Então, essa busca da unidade começa em mim, através do Espírito Santo, mas o objetivo é Ele transformando a minha vida, é Ele fazendo eu ser uma nova criatura, que nós vamos já começar a falar através do batismo. Nós temos uma mudança de vida e a gente passa a compreender que, acima de tudo, o que impera é o amor. Quando a gente consegue amar ao próximo, ao nosso semelhante, a gente é muito mais fácil no lidar, em aceitar as diferenças. Porque eu não posso ser uma pedra de tropeço para você, né, Tito? Com certeza. Eu espero que eu não seja. Não, ainda não. Aí que eu lembrei de uma coisa, pastor, aproveitando o gancho do Tito, na igreja, se nós formos para a igreja por causa de pessoas, o diabo vai nos desviar da igreja com muita facilidade. O nosso foco, como diz Hebreus 12, 1 e 2, tem que ser Cristo. Segundo ponto que as pessoas que estão desanimadas com a religião têm que considerar é a parábola do trigo e do joio em Mateus 13. Mateus 13 apresenta de forma clara que dentro da igreja tem a planta boa e a planta ruim. Ou seja, o diabo também converte. O diabo planta o joio dentro da igreja para tirar o trigo. Exato, pessoas vêm para serem instrumentos de divisão. Para serem instrumentos de divisão. Então, o que o nosso telespectador e ouvinte tem que fazer? A única coisa é escolher não ser joio. Porque se você escolher ser joio, você está fora. Você tem que escolher ser o trigo de Cristo, plantado para ser recolhido no celeiro de Cristo. Você fazendo essa escolha, não importa a dificuldade que venha, não importa o que vão dizer para você, se o pastor olhou para você de atravessado e você não gostou, você tem um foco que é Cristo e você tem uma decisão, eu vou ser trigo e não vou ser o joio. Lembrando que o joio, ele será retirado pelo Senhor, não por nós. Aí é que você entrou num ponto. Nós não temos como dizer assim, não, eu não vou na igreja mais porque lá está cheio de joio. Não, quem vai retirar é Deus, não é a nossa missão. A nossa missão é nos unirmos com o Senhor em comunhão na igreja. Agora, o joio, quem vai separar ele, nem os anjos foram autorizados na parábola a cortar o joio, porque só Deus realmente conhece. Nós não podemos apontar o joio, né? Nós não sabemos quem são. Até que se prove o contrário, todos que estão ali são trigo. Acontece que as escolhas, como você mesmo disse, as nossas escolhas é que realmente separam quem é trigo e quem é joio. Então, eu posso escolher ser trigo. E o objetivo de eu estar na igreja, fazendo parte do corpo de Cristo, é isso, eu estou escolhendo. Mas a gente sabe que o inimigo usa das fraquezas humanas para se apoderar e, quem sabe, transformar até em joio. Né? É aquilo que você falou, eu decido que o Espírito Santo atue na minha vida para que eu seja um elo agregador na comunidade onde eu estou. Tendo paciência, tendo tolerância, sendo resiliente. Então, eu decido isso. Então, o Espírito Santo atuou na minha vida agora para que eu congregue. Então, o Espírito Santo é o meio. E também há um outro elemento que eu acho que só queria colocar antes a gente
que são as expectativas que a gente coloca, pelas nossas próprias frustrações. Exato. Então, nós, às vezes, temos vazios e esperamos muito mais do que as pessoas podem nos dar. Então, é uma coisa que a gente precisa trabalhar também na gente, né? Então, eu preciso Exatamente. trabalhar um pouquinho isso. Não há nenhum mal em esperar muito, né? Eu espero muito do Leandro, espero muito do Tito, né? Agora, eu estou suscetível a não... E vocês esperam Agora, também. o que é interessante, que é que para você ter isso, logicamente que você tem que ter a sua atitude. O Espírito Santo é que faz toda a inspiração nossa, mas você tem que buscar. Você tem que buscar diariamente a presença do Espírito Santo na sua vida, né? O batismo do Espírito Santo, ele pode ser diário. Não é como a gente muitas vezes ouve falar que uma vez que você foi batizado, então... Um ato único. Um ato único, você já tem o batismo do Espírito Santo. Não, ele é diário. É o Espírito que faz com que eu cresça na santidade, entende? E eu preciso também pedir, falar, olha, Senhor, eu dependo completamente de Ti. Eu preciso que o Senhor me ajude. Se eu estou sendo intolerante com meu irmão, por favor, me ajude. Nós estudamos aqui em um outro programa sobre o enchei-vos do Espírito, que é um processo contínuo. Né? Exatamente, não tem, diário. Não tem. Diário, não é? Não é um uma ato vez, único, uma vez e... batizado pelo Espírito Santo. É o copo que vai esvaziando. Até no dia do certeza. programa alguém usou o exemplo do copo. Ele vai esvaziando, aí vem aqui, Tiago vem aqui, enche o copo de novo. Né? Então, e é assim que acontece. Vamos trabalhar um pouquinho o Espírito Santo unindo a igreja na fé, ou melhor, desculpa. No batismo, né? No batismo. A fé é um pouquinho mais para frente, na fé e na doutrina. Podemos conceituar um pouco essa questão do batismo e por que é essencial este momento para a vida daquele que aceita Jesus Cristo? Talvez nós estejamos nesse momento falando para um amigo que nos acompanha, que tem estudado a Bíblia e que precisa tomar uma decisão de seguir ao Senhor Jesus, e isso deve acontecer através do batismo. Então, o que a gente diria para esse... Eu vou ler um texto aqui, eu achei muito interessante esse texto que a lição colocou, que é 1 Coríntios 12, 13, Sim. pastor, que diz assim, ó: pois em um só Espírito, que é o Espírito Santo, todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. O que esse texto está dizendo? Que o batismo é um elemento unificador, né? E ele é uma forma de eu expressar publicamente a minha entrada no reino dos céus. E eu gostei muito de uma comparação, eu até não tinha lido ainda, a Ellen White, a escritora cristã Ellen White fez uma comparação. Ela comparou o tanque do batismo a uma tumba ou sepultura líquida. Líquida, é verdade. Né? Muito verdade, legal esse muito texto. interessante. Então, quando nós somos mergulhados nas águas, nós estamos demonstrando que estamos morrendo para uma vida de pecado, assim como Cristo morreu na cruz por nossos pecados. Sim. E quando somos erguidos do tanque batismal, estamos demonstrando fé de que estamos ressuscitando para uma nova vida, assim como Cristo foi ressuscitado. Então, de acordo com Romanos 6, 1-4, o batismo é uma forma de eu celebrar e expressar fé na morte e ressurreição de Cristo. E quando eu sou mergulhado nas águas, eu estou, de forma pública, declarando a minha entrada do reino dos céus. Eu acho que é muito bonita essa colocação que ela fez aqui. Eu também me encantei, anotei aqui no meu guia de estudo, porque isso tem tudo a ver com o plano da salvação, o que Cristo fez, né? Até mesmo no batismo a gente consegue ver o sacrifício de Cristo sendo representado ali. Se Jesus veio aqui, morreu para tirar o pecado do mundo, quando você aceita Jesus como seu Salvador pessoal e você se entrega ao batismo, você está fazendo a mesma coisa. Você está dizendo para todos que te conhecem que você está morrendo para aquele velho homem pela fé em Cristo Jesus. Está surgindo para uma nova vida, não de uma vida sem pecado, mas de uma forma clara de dizer a todos que agora você depende única e exclusivamente de Cristo para receber a salvação. Você ressurgiu, você nasceu de novo
E agora você está dizendo a todos que você depende de Cristo para continuar vivendo. Leandro, vamos fazer um na mira com o Tito agora. Faça, tá? meu Olha o amigo. perigo. Tá bom? Olha o perigo. E aquele indivíduo que foi batizado quando bebezinho, ou foi aspergido água sobre a sua cabecinha quando bebezinho. Essa é a primeira colocação. Segundo, aí ele disse, mas eu já fui batizado. Segundo, aquele indivíduo que foi batizado em sua comunidade religiosa, já foi batizado por imersão, mas agora descobre outras verdades da palavra. E esse indivíduo também deveria ir às águas? Essas duas situações. A Bíblia é clara em dizer que há um só batismo, um só Senhor, né? Uma só fé. Né? Então, se a gente percebe que a Bíblia apresenta, por exemplo, o tipo de batismo, então isso eu acredito que fique claro. Então ali está falando de número, ali está falando gênero, isso, e não no de sentido número. qualitativo, não numérico, quantitativo, Sim. digamos assim. Né? Então, quando há um só Deus, uma só fé, um batismo, Efésios 4:5 fala assim, ó, há um Deus verdadeiro, há um batismo verdadeiro, há uma fé verdadeira. E 2 pontos importantes. Nós temos telespectadores, como o pastor bem mencionou, que foram batizados quando eram bebezinhos. Sim. O detalhe, lógico, é que com muito carinho. Quem Exato, sou eu para todo dizer? respeito, Quem sou eu para exatamente. dizer, pastor, que uma pessoa tem comunhão com Deus ou não? Temos muitos irmãos que não são batizados e têm mais fé em Deus do que muita gente batizada. Então, Exatamente. não estou fazendo do batismo um passaporte no lugar de Cristo, né? Para o céu. Sim. Mas, biblicamente, é importante dizermos que não era o costume bíblico batizar crianças, nunca foi. Por exemplo, em Lucas capítulo 2, Cristo na infância, ao invés de ser batizado, ele foi apresentado no templo. E por quê? Porque biblicamente há alguns requisitos a serem cumpridos para a pessoa ser batizada. E um deles está aqui em Atos 2, 37 e 38. Atos 2. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja, qual é o requisito antes do batismo? Arrependimento. Um bebê não tem como se arrepender. Então, isso demonstra que o batismo infantil realmente não é uma prática bíblica. E o telespectador e ouvinte que um dia foi batizado bebezinho, considerando também que a palavra batismo, no grego baptizo, quer dizer mergulhar, nós podemos, à luz da Bíblia, com muito carinho e respeito, mas dizer que esse não foi um batismo bíblico. Então, a pessoa precisa do batismo bíblico ainda. Isso era uma discussão teológica, que é bom citar, né? Porque era discussão teológica sobre o pecado original. Né? Então, acho que você quer citar isso, porque claro, é interessante. pastor. Porque eu acho que você colocou uma coisa. Nós respeitamos, né? Mas só para dar a fonte de por que essa prática foi introduzida. Está certíssimo, pastor. É que cria-se, né, que a criança já nasce com o pecado original. E se ela nasce com o pecado original e vem a morrer sem o batismo, ela está perdida. Só que isso faz do batismo um sacramento, muito além daquilo que o batismo significa, porque não é o batismo em si que me purifica, é Cristo. E nem que me salva. Exatamente, o Ele sacramento marca a minha entrada no reino dos céus, mas o meu passaporte para o céu é Cristo. bom, Então, essa bom. questão do pecado original, lógico, toda criança nasce com a tendência pecaminosa, mas ela não é salva por meio de um ritual simplesmente, é o sacrifício substitutivo de Cristo. E nós somos responsáveis a partir do momento que nós temos consciência dessa prática. Então, Deus não seria injusto em um julgamento neste caso. Exatamente. Aí entra o perdição. velho homem do Na Mira da Verdade. Como é que fica então a questão daqueles que já foram batizados por imersão e que agora, de repente, como você mesmo disse, começa a descobrir na palavra de Deus novas verdades e ver um novo caminho a seguir?
né? Isso aí é uma forma de a gente também saber, porque o nosso telespectador, Exato. ele tem a certeza bíblica de um só batismo, aquele batismo por imersão. E se ele um dia foi batizado, mas se agora ele começa a ver as verdades bíblicas e parece que está direcionando ele para um outro lugar. Como que a Bíblia pode nos ajudar nesse sentido, né? Eu gosto muito de um comentário equilibradíssimo da escritora Ellen White, quando ela analisa Atos 19, por exemplo. Em Atos 19, 1 a 9, nós percebemos que Paulo encontra 12 discípulos em Éfeso, e Paulo pergunta assim, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles falaram, nós nem sabemos que existe Espírito Santo. E aí o Paulo decidiu fazer o quê? Paulo dá uma explicação para eles sobre o Espírito e eles Santo. São batizados nas águas novamente e aí recebem o dom do Espírito. Eles já haviam sido batizados no batismo de João. Arrependimento. Ok. Exatamente. Sim, pode, desculpe. Não, Leandro, pastor, só que eu você está, com certeza, tem que entrar mesmo. Então, pastor, veja que coisa interessante, isso que você falou, que eles já tinham sido batizados, né, no batismo de arrependimento. Então, por eles terem um pleno conhecimento da verdade bíblica depois, eles fizeram um novo compromisso com Cristo. Essa é a base bíblica, então, para o rebatismo? É uma das bases. Uma das bases. Lógico, a Bíblia, ela não manda rebatizar. Ok. Sim. Mas ela também não proíbe. Sim. E aí, com base nesse texto, Ellen White tem um comentário muito sábio no livro Evangelismo, a partir da página 373 em diante, ela fala assim, que um cristão de uma outra denominação religiosa, que foi batizado por imersão, o Espírito Santo pode colocar no coração dele o desejo para um novo batismo ou não, uma profissão de fé. Então, por exemplo, o Leandro, o Tito, o pastor Batistotti, nenhum de nós vai servir de consciência e dizer assim para você, olha, agora você tem que se rebatizar porque você conheceu nossas verdades. Não, o Espírito é quem vai dizer para a pessoa, olha, filho, eu quero que você faça um novo casamento espiritual com Jesus por meio do batismo. Aí você vai e batiza-se de novo. Ou ele pode dizer, filho, uma profissão de fé, uma declaração de fé pública já basta. Então, o telespectador tem que deixar que o Espírito fale ao coração dele qual é o melhor procedimento a adotar. Legal. Só para explicar, essa profissão de fé, ele declara ali publicamente a aceitação dessas doutrinas que ele antes não aceitava. Eu gosto de dizer uma coisa sobre isso, Leandro, quando eu estudo com alguém, em nenhum momento o propor um outro batismo, nós estamos desconsiderando ou desvalorizando aquilo que aconteceu. Exato. E para algumas pessoas, aquele primeiro batismo foi uma experiência muito forte na vida dela, muito significativa. Mas é legal essa lembrança desse texto de Ellen White, que nós cremos na Igreja Adventista como foi inspirada, foi uma profetisa. Ainda que eu sempre gosto de dizer, a base doutrinária da Igreja Adventista não está em Ellen White, mas está na Bíblia. Sim. Mas nós cremos como inspirado. Foi muito legal você lembrar que é o Espírito Santo que vai colocar no coração. Nós vamos para o intervalo. Você tem um texto para ler ou você... Não, eu queria apenas dizer o seguinte, quem somos nós para julgar se a pessoa, na sua sinceridade, quando teve o seu batismo? Exatamente. Então, quem Porque somos nós para julgar essa questão? Eu gosto de pensar assim, e digo para as pessoas, foi especial para a sua vida e você continua fiel, nós não estamos desvalorizando. Com certeza. Nós vamos para o intervalo, nós voltamos já. Voltando para o nosso último momento de hoje do programa, a gente tem vários detalhezinhos ainda aqui, vamos acelerar. O Espírito Santo une a igreja pela palavra de Deus. Eu até anotei uma frase do guia, a Bíblia é a base para a unidade teológica da igreja. Por que é importante que a gente esteja unido na palavra? E o Espírito Santo é que vai ser esse elemento. Pode falar mesmo. Não, fala você. Isso aqui é fundamental pelo seguinte, hoje em dia ensina-se muito a união entre as igrejas, o ecumenismo e, óbvio, os filhos de Deus não devem viver brigando mesmo, tem que ser unidos. Foi o que Jesus orou sobre isso em João 17, 22 a 23. Só que uma coisa interessante é que o Espírito, ele nos une como cristãos, mas não nos separa da Bíblia. Uma boa frase para a gente sublinhar essa aqui, então, hein?
Ele nos une como cristãos, mas não nos separa da Bíblia. Ele nos une em torno da Bíblia. E o que o ecumenismo prega hoje é o seguinte: não, tem doutrinas que você acredita, deixa isso um pouquinho de lado, o importante é se unir, pois essa é uma união falsa à luz da Bíblia. Por quê? Ali em João 17, nos versos 22 e 23 fala da unidade, né? Só que o verso 17 coloca a base dessa unidade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a verdadeira unidade, o bom ecumenismo, diríamos assim, se é que eu posso dizer assim, ele é aquele baseado nas verdades da palavra de Deus. E aí em Atos 17:11, pastor, encontramos um texto fundamental que todo telespectador e ouvinte deveria ter sublinhado na Bíblia. O texto diz assim: ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Olha que verdades importantes. Primeiro, os de Bereia, eles não acreditavam em algo só porque Paulo e Silas pregavam. Eles iam conferir Eles iam na Bíblia. pesquisar, né? Então veja, qual é que era a base deles? Era o homem ou era a Bíblia? A Bíblia. E segundo ponto, eles examinavam todos os dias. Eles não brincavam de estudar a Bíblia. Então, a verdadeira unidade cristã tem que ser em torno da Bíblia. Então, o nosso telespectador tem que ter muito cuidado com esse discurso ecumênico. Não vamos nos unir, mas e as verdades da Bíblia? Se o ecumenismo for em torno da verdade, maravilhoso. Se não for, eu gosto daquela frase de Martinho Lutero: eu prefiro viver separado pela verdade do que unido pelo erro. Então temos que ter bem em mente isso. Vamos repetir essa frase então, Leandro? Lutero, eu prefiro viver separado pela verdade do que unido pelo erro. Muito bom, muito bom. E o Espírito Santo é este elemento de unificação, porque como ele compôs a palavra, ele me dá discernimento para entendê-la. E aqui eu acho que vale a pena a gente só colocar um detalhezinho, que algumas pessoas às vezes colocam a revelação do Espírito Santo acima da palavra. E é isso que tem uma frase interessante que a lição diz aqui, ó: o Espírito nunca nos afasta da palavra escrita, a Bíblia, assim como não nos afasta da palavra viva, Cristo. Ao contrário, ele nos mantém em submissão constante, consciente e disposta a ambas. Então, o Espírito, ele nos une. Essa ideia de que, às vezes, você tem um culto baseado apenas no Espírito Santo, não é bíblico. Tudo tem que estar completamente relacionado. Tudo relacionado. Tudo tem que estar. O Espírito não afasta a palavra escrita. A palavra escrita não afasta o Espírito. Uma coisa está entrelaçada à outra. Se nós começarmos a imaginar que apenas um culto onde se fala sobre a revelação do Espírito e não na palavra, está errado. Está errado. Não apenas o Espírito nunca vai ser independente da palavra de Deus e de Cristo. Muito bom, muito bem colocado, bela frase lembrada, que o Espírito vai me unir, vai me ligar à palavra. O Espírito Santo nos unindo na fé e na doutrina. Como isso acontece? Isso é um aspecto importante, porque nós temos opiniões divergentes, nós não somos obrigados a concordar com tudo. Agora, há aspectos doutrinários essenciais das Escrituras que nós temos que ser unidos, porque senão a igreja vira o quê, né, pastor? Uma bagunça. E quem promove essa unidade doutrinária é o Espírito. Efésios 4, 5 e 6, né? Diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos, né? Então, o que diz aqui? Que o Espírito Santo, ao nos vincular à igreja por meio do batismo, ele nos unifica numa só fé. E como que isso é possível? O que você falou ali em 2 Pedro 1, 19 a 21, diz que o Espírito é o autor da Bíblia. Então, ele vai nos ajudar na interpretação correta da Bíblia. E se ele ajuda todos os seus filhos na interpretação correta, mesmo que tenhamos algumas compreensões em pontos secundários diferentes, naquilo que é essencial, nós vamos ter a mesma opinião. A gente percebe que ele vai direcionando para a palavra de Deus. Exatamente. Sempre ele vai direcionando para a palavra de Deus. Então, quando o Espírito está trabalhando, ele está nos levando à palavra de Deus.
E tem E uma ao mesmo frase, tempo ele vai transformando aquilo que a gente vai lendo, estudando, se aprofundando. tem uma frase no Guia de Estudos: qualquer apelo ao espírito sem a palavra escrita pode levar a doutrinas e práticas suspeitas. É aquilo que eu falei. Quando a gente faz o culto baseado na revelação do Espírito e não na palavra, está errado. Está errado. A Bíblia não está apresentando isso. E numa época de total relativismo a respeito do que é verdade, se existe uma verdade absoluta, a doutrina é essencial como processo de unificação. Pastor, porque existe uma verdade absoluta. Eu me dá um arrepio quando eu ouço isso aí, o seguinte pensamento: o que importa é Jesus e não doutrina. Isso é uma coisa, um absurdo. Por quê? Não tem separação entre Jesus e suas doutrinas. As doutrinas de Jesus são um reflexo do caráter de Jesus. Então é óbvio que para eu conhecer melhor Jesus, eu tenho que ter as doutrinas. E outro detalhe, o diabo não está cheio de doutrina errada? Se o diabo tem um monte de doutrina errada, eu tenho que conhecer a doutrina certa, senão o diabo me desvia. Então, é muito perigoso termos essa ideia em mente. Não, Jesus é o que importa em nós doutrinas. Não existe essa separação. É porque as pessoas, às vezes... Sim, você percebe que as coisas elas vão fazendo um ciclo? Uma vez que eu dependo das doutrinas também, Deus quer que nós tenhamos as doutrinas, isso faz parte... Para unir e tudo mais, unido. A gente volta ao corpo de Cristo, a gente volta à necessidade de uma comunidade, a gente volta à necessidade de ter uma igreja, um grupo de doutrinas forma uma igreja, um grupo de indivíduos forma uma igreja, o Espírito Santo começa trabalhando individualmente para atingir o coletivo e fazer parte do corpo de Cristo, que tem sim um grupo de doutrinas, tudo está relacionado. Tudo está interligado. Você sabe Completamente qual é a relacionado. dificuldade que eu percebo? É que as pessoas, às vezes, olham para um sistema doutrinário como que engessando a sua vida, gerando nela um compromisso assim, eu não posso isso, não posso aquilo. E, no fundo, a composição doutrinária não tem o propósito de me deixar um cristão formal ou não pode isso. Exatamente. As pessoas entendem, pastor, muito erradamente a justificação pela fé, né? Todas as doutrinas, eu gosto de outro pensamento, né, de Ellen White, ela fala assim que nunca deveria ser pregado um sermão ou ser dado um estudo bíblico sem conduzir as pessoas ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se centralizarmos a nossa compreensão teológica e doutrinária em Cristo, seremos cristãos livres, felizes, não engessados. Então, quando a pessoa fica engessada, é porque ela não entendeu o propósito da doutrina. Infelizmente. Exatamente. Então esse é o grande desafio, porque ela acha que está perdendo a liberdade. E ela não está. Eu acho que vale a pena você citar de novo esse texto de Ellen White, nós nunca deveríamos dar um estudo bíblico ou pregar um sermão sem conduzir as pessoas ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, tudo tem que levar a Cristo. É o centro, né? É o centro de tudo, é o cabeça. É o cabeça de tudo. Strong também, pregador batista, falou, né? Todo sermão deve ser uma avenida que conduz a Cristo. Quando você falou que muitas vezes as pessoas ficam amarguradas porque acham que aquilo ali é um grupo de prisões, né? O Guia de Estudo tem uma frase também interessante: somente seremos capazes de ver a unidade dentro da nossa igreja se formos fiéis à palavra de Deus com alegria. Então, as doutrinas contidas na palavra de Deus têm que ser vividas com alegria. Eu tenho que aceitá-la aquilo com alegria, que aí sim, quando todos estão no mesmo objetivo, aí está o coletivo, aí está o poder do Espírito Santo naquela comunidade e que ela vai fazer diferença. Para a gente concluir, o Espírito Santo unindo a igreja na missão e no serviço. Como aconteceu na igreja primitiva e como pode acontecer com a gente hoje? Qual foi o processo que deixou essa igreja tão junta? Eu acho que esse foi o gancho que eu acabei de falar aqui, né? Quando você vê que realmente o pessoal se unir na comunidade, essa comunidade vai fazer diferença, é o que aconteceu realmente logo após o Pentecostes. A gente percebe ali que o Espírito Santo foi derramado de uma maneira fantástica, miraculosa. Todas as pessoas que estavam ali começaram a ouvir o que os apóstolos estavam pregando no seu idioma. Era uma língua... Cada um tinha sua língua. Nação.
De uma nação, ok. Né? E o que acontece? Logo após isso, houve um grande batismo. De nações, né? De várias nações. De várias nações, né? Várias línguas, né? Então, muita gente foi batizada, mas a gente começa a ver que primeiro começou ali com aquela célula, aqueles apóstolos começaram a preparar para o recebimento do Espírito Santo. Então, eles clamaram a Deus o que Jesus havia prometido a eles. E então, o Espírito Santo é derramado. Logo depois, aquele grupo começa a crescer, porque eles estavam unidos. Quando houve o batismo, um outro grupo começou a unir. E a gente começa a ver no texto bíblico de que eles começam a expandir mais e mais, justamente por causa daquela grande união. Não era só no que eles estavam tendo a revelação do Espírito, mas eles passaram a se unir, por exemplo, no comer, passaram a estar unidos, na oração, se despojando dos seus patrimônios para ajudar o próximo. Em tudo eles estavam unidos. E aí o Evangelho começou a se alastrar. E a missão, eu percebo assim, Tito, a missão era, eu preciso falar, porque aí Jesus vai voltar. Porque o Senhor havia dito isso para eles. Vocês vão receber poder, vocês vão, né, expandir essa verdade para todos os lugares e aí eu vou voltar. Então essa foi o Espírito Santo atuando e foi a motivação. Foi a motivação. E aqui a gente vê, não é, pastor e Tito, que o propósito do derramamento do Espírito não é nos tornar pessoas isoladas. Exatamente. Né? Muito bom. É nos unir Exatamente. em comunidade, porque é apenas em comunidade que nós vamos cumprir a missão. Exatamente. Então é assim que o Espírito Essa deseja. é uma boa frase, apenas em comunidade que nós vamos cumprir a missão. E é o que a gente vê claramente nesse momento, depois do Pentecostes. Eles estavam completamente unidos. Eles já começaram antes de receber o derramamento do Espírito Santo. Sim, porque os apóstolos se uniram 10 dias clamando a Deus e nessa união o Espírito Santo foi derramado. A partir daí, 3.000 pessoas foram batizadas, depois 5.000 pessoas e a coisa começou a crescer. Por quê? Todos estavam com o mesmo objetivo, estavam cheios do Espírito Santo. E houve depois, né, havia uma necessidade de organização. E essa necessidade de organização aconteceu para que essa mensagem fosse levada a todos os lugares. Então, eu achei muito interessante a sua frase que havia uma necessidade de que eles se unissem para que a mensagem fosse levada a todos os lugares. Quero agradecer muito ao Leandro, ao Tito, a gente se encontra semana que vem. Se Deus quiser. Eu tenho certeza que o telespectador vai esperar ansiosamente por esse retorno. Muito obrigado. Vamos orar a Deus agradecendo por esse estudo. Pai do céu, mais uma vez, gratidão pelo estudo da Tua Palavra. Amém. Obrigado pelo Espírito Santo que nos une e que nos motiva a fazermos parte de uma comunidade que tem a mesma crença, uma comunidade que tem o objetivo de levar a mensagem a todos os lugares. Eu clamo uma bênção especial sobre cada telespectador, que o Senhor esteja com ele e que pelo poder do Espírito a palavra o transforme. Amém. Nós clamamos por isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Amém. Jamais esqueça as palavras de Jesus e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um abraço e até o próximo programa. Lições da Bíblia, aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança.